velha imprensa, né? Uma expressão que a gente está cada vez mais usando, que caiu muito em descrédito e é um dos motivos também do crescimento da Jovem Pan, de programas como o nosso, meu, com Augusto Nunes, com José Maria Trindade, Os Pingos nos Is, é que a opinião e a análise contaminaram muito o noticiário. Eu zelo para que haja uma separação entre informação e análise, entre notícia e opinião. Né? Fora essas parcerias para divulgar mensagens privadas que foram roubadas de autoridades públicas, tudo isso é muito danoso para a própria imagem dos veículos. Então é sempre preciso explicar para as pessoas de um modo detalhado que as coisas não são como aqueles que espalham narrativas dizem. Que a gente conseguiu, em Os Pingos nos Is, fazer um programa sem protagonista. Eu sou âncora, mas o programa não tem protagonista, porque a gente fala ao mesmo tempo praticamente cada um. Meu convidado de hoje é o Felipe Moura Brasil. O Felipe Moura Brasil é o diretor de jornalismo da Jovem Pan. É jornalista, gosta de samba, é carioca. E tem uma outra entrevista do Felipe aqui nesse canal, mas hoje eu começo perguntando exatamente nesse sentido do diretor de jornalismo. Porque é uma missão nova e uma missão que tem lá suas arestas, né? Que não deve ser fácil, né? Exatamente, Leda. É um prazer, mais uma vez, ser entrevistado por você. Sempre uma honra. Essa família que eu gosto muito. E ser diretor de jornalismo... Bom, a primeira grande diferença é que quando você é âncora e comentarista, como eu já era na Jovem Pan durante 1 ano e meio, você está mais preocupado com o seu trabalho e com os programas dos quais você faz parte. Quando você vira diretor de jornalismo, você tem que se preocupar com o trabalho de todo mundo da área do jornalismo e com todos os programas, né? Então, teve uma fase inicial de absorção também de todos os processos internos da empresa, quem é que faz o quê, quem é que é responsável pelo quê. Essa fase, felizmente, já passou, já tenho ali o domínio de como as coisas funcionam dentro da minha área, obviamente contando sempre com a expertise de outros profissionais muito dedicados e muito qualificados que a Jovem Pan tem. E passado esse furacão aí de 4, 5 meses, hoje em dia as coisas estão funcionando de uma maneira muito legal, muito gratificante. E os resultados já apareceram, a Jovem Pan está subindo cada vez mais em audiência. É o primeiro lugar isolado em jornalismo de rádio, quer dizer, as rádios que têm o jornalismo como a sua atividade principal, a Jovem Pan é líder, de acordo com as principais pesquisas. Outro dia também ficou em questão de credibilidade e reputação em terceiro lugar entre todos os veículos de comunicação, perdendo apenas para 2 tradicionais emissoras de TV, que obviamente são mais conhecidas da população brasileira. Então, nosso programa, Os Pingos nos Is, está um fenômeno de audiência no YouTube. A gente está gravando aqui hoje, ontem, por exemplo, deu 70 mil pessoas assistindo ao vivo. Eu brinco que é um estádio de futebol lotado assistindo ao vivo ao mesmo tempo no YouTube. Fora depois as pílulas que a gente chama, né, os trechos em destaque, a íntegra que fica on demand, e aí são centenas de milhares, às vezes ultrapassa até a casa do 1 milhão, e todo o público do rádio, que também são centenas de milhares por minuto. Eu acho mais legal nessa história toda, sobretudo nos Pingos nos Is, porque a gente pode ver no YouTube, né? Então você pega o telefone, eu faço jantar vendo Pingos nos Is, lavo louça, faço várias coisas que eu não consigo assistir na hora. Essa sacada da rádio ir para o YouTube e colocar a imagem, né, na rádio é muito boa. Exatamente, e a Jovem Pan foi pioneira nisso aí e conquistou um espaço que ainda estava muito pouco habitado. As emissoras de TV, por já serem audiovisual, elas não viram ali a importância de fazer a migração para a internet, ou se atrasaram, ou fizeram mal feito, agora estão correndo atrás. Outras emissoras de rádio ficaram só no rádio mesmo, e como a Jovem Pan tinha uma boa estrutura de rádio e já de jornalismo, ela foi colocando imagem na sua programação, na sua grade de jornalismo, que já era fixa, e a plataforma que havia disponível para fazer isso era o YouTube. Então, com esse espelhamento da grade do jornalismo no rádio na internet, foi um fenômeno de audiência. As pessoas passaram a acompanhar aquela programação, os programas jornalísticos e principalmente os programas de debate, de comentários, de uma maneira que a gente não viu
nos anos anteriores. E hoje o público nas redes sociais, na internet, comenta muito tudo o que acontece na Jovem Pan. Então a gente tem uma equipe plural de comentaristas e você vê o dia inteiro nas redes sociais as pessoas amando, odiando, exaltando, repudiando, concordando, discordando. E isso é até um ponto engraçado, né, Leda? Que as pessoas também, muitas vezes, algumas, né, é uma minoria, mas hoje pedem muita cabeça, né? A pessoa não concorda com fulano, quer que demita, quer que, às vezes, é o caso, quer prender, quer fazer o diabo com a pessoa com a qual não concorda. Quer que expulse do país. Quer que expulse do país, exatamente. Então, eu sou colunista, escrevendo coluna, né, há 16 anos no total. E eu sempre rebati os argumentos contrários sem pedir cabeça de ninguém. Nunca escrevi para presidente da empresa, para diretor da empresa, para mandar demitir fulano. Eu, pelo contrário, até defendi que essas pessoas escrevessem e falassem mais, porque aí eu podia refutar as mentiras, apontar as distorções, expor aqueles métodos, principalmente nesses últimos anos, 14 anos de governos do PT, o cinismo em relação a uma corrupção sistêmica. Então, refutar aquelas narrativas dominantes é ótimo, é fundamental. As pessoas deveriam até gostar de que a histeria dos seus adversários estivesse exposta, porque ela permite justamente para as pessoas verem a diferença. Então, se você concorda com esse comentarista que está refutando esse aqui, por que você quer que esse aqui vá embora? Vai perder a graça. O público está vendo que isso está acontecendo, essa refutação. Mas se a pessoa se comporta de uma maneira desrespeitosa, ataca o adversário, não sabe argumentar, é pior para ele, pior para toda a causa que ele está defendendo. Porque o público enxerga. Então, muitas vezes, o público concorda com alguém e não percebe que a grande maioria das pessoas também está concordando e que isso é bom para aquelas coisas em que ela acredita. Mas eu acho que nesse momento a gente está vivendo um momento muito especial do público e do jornalismo, né? Porque há essa animosidade, essa raiva, esse ódio, esse nós e eles cada vez mais acentuado, de certa forma fortalece essas loucuras de querer expulsar o outro, querer tirar o outro. Né? Você não quer o contraditório. Eu sinto isso no canal. Exato. Você coloca alguém de direita, a esquerda bate em mim. Se eu coloco alguém de esquerda, a direita bate em mim. Eu sou sempre. Né? Eu estou só entrevistando. Eu não estou nem comentando as coisas. Imagina para o comentarista. Né? Exatamente. É isso que eu critico. É que as pessoas não querem dar voz às pessoas que pensam diferente. As pessoas ou não querem que pensam diferente. Porque se aí a gente fala isso, as pessoas falam, mas não é isso. É porque a pessoa está xingando, está atacando, está mentindo. Mas então, deixa ela mentir. Só que você deixa... Desmente com argumentos. Você desmente com argumentos. E hoje em dia há espaços, principalmente depois do advento da internet, das redes sociais, foram fundamentais para isso, claro. Para dar voz ao contraditório. Eu vim das redes sociais e acabei conquistando o meu espaço para um público mais amplo nesses veículos. Mas então é muito importante que essas pessoas falem. E você, como entrevistador, assim como eu muitas vezes como entrevistador... Você quer ouvir, né? A gente tem que ouvir. Às vezes ouvir barbaridades, mas não interessa, você está ali para ouvir. Exatamente. Se tem alguma coisa que é factualmente errada, você vai e corrige. Mas isso aqui, não sei... Então você faz um contraponto, mas o objetivo de uma entrevista é você mostrar ao público aquilo que pensa o seu entrevistado. Porque isso também se perdeu no Brasil. Né? Você sabe, Leda, você está há décadas aí nesse trabalho, fazendo muito bem esse trabalho, sempre deixa a gente convidado muito à vontade para fazer. E as pessoas hoje perderam essa noção do que seja uma entrevista e transformaram uma entrevista num debate político. Né? Eu falo que a entrevista não é com político. Eu faço entrevista. Se o político mente ou tem alguma coisa que eu posso contrapor factualmente, eu falo qual é o fato. Agora, se é uma opinião dele, um comentário dele sobre as coisas, é isso que ele pensa. Aí, na hora, no meu espaço de fazer análise, fazer comentário, eu vou refutar se eu discordar daquilo. A entrevista não é debate, não é palestra, né? E não é embate. Ela é uma conversa, ela é uma entrevista. Você vai refutar o argumento que você conhece, o dado, a data daquela coisa, ou não foi bem assim. Mas vai deixar... Mas vamos dar linha, né? Porque dando linha é a música da Ana Carolina, vai dando linha é a pessoa que vai
se enforcar. A pessoa, né? que vai se enforcando na própria corda. É exatamente Eu isso. acho. E o que aconteceu também com a velha imprensa, né, uma expressão que a gente está cada vez mais usando, que caiu muito em descrédito e é um dos motivos também do crescimento da Jovem Pan, de programas como o nosso, meu, com Augusto Nunes, com José Maria Trindade, Os Pingos nos Is, é que a opinião e a análise contaminaram muito o noticiário. Então, na hora de dar informação à notícia, o que você vê lá é ilação, é conclusão forçada. Isso ficou muito claro nesse episódio agora de vazamento das supostas mensagens. Agora, nessa semana que a gente está gravando, houve a prisão dos hackers e tal. Então, você, para extrair o que é realmente informação, você precisa ter todo um exercício intelectual de filtrar aquela adjetivação, aquelas acusações e tal, para você ver o que é notícia, o que é realmente alguma informação. Então, eu, desde o meu primeiro dia como diretor de jornalismo da Jovem Pan e até o último, eu zelo para que haja uma separação entre informação e análise, entre notícia e opinião. Então, eu falo para todos os repórteres do site da Jovem Pan e do jornalismo da Jovem Pan, olha, vamos limpar todas as matérias de adjetivo, matéria não precisa ser a favor ou contra ninguém, não é a favor nem a matéria contra é informação. o Lula, não é a favor nem contra o Bolsonaro, não é a favor nem contra a Lava Jato, não é a favor nem contra ministro do Supremo Tribunal, é a informação. E ela precisa lá ficar muito clara. Só que se perdeu muito isso. E muitas porque pessoas foi jovens, contaminado pelo ativismo, né? Exatamente. E esse ativismo, quando ele ganha uma proporção muito grande, infiltração nas escolas, nas universidades, como aconteceu, as pessoas vão se formando com essa academicamente ideia. Com a ideia de que aquilo é o normal. Aquilo é o jornalismo, e não é. Exatamente. Aí, para você fazer o esforço contrário, então, muitas vezes ela acha que você é um ativista contrário. Você fala, não, meu filho, isso aqui é informação, isso aqui é notícia. O resto vai ser comentado pelos nossos analistas, pela nossa equipe plural, cada um no seu tom, cada um no seu estilo. E é isso que a velha imprensa não tem feito e cada vez mais ela sofre o repúdio. Eu acho que ela está pagando um preço alto por isso, né? Claro. E vai pagar um preço por isso, com certeza. Sem dúvida. O público nota, né? Fora essas parcerias para divulgar mensagens privadas que foram roubadas de autoridades públicas. Tudo isso é muito danoso para a própria imagem dos veículos. Tem questões jornalísticas, jurídicas, de proteção da fonte e tal, não sei o quê. Se é legítimo, se não é, mas não é bacana. Mas em relação à percepção do público, eu acho que é muito ruim para esses veículos, principalmente quando você tem, e hoje felizmente se tem, depois de muito tempo que a gente não tinha, vozes para mostrar aquilo que está acontecendo. Sabe uma coisa que outro dia o Modesto Carvalhosa me falou numa entrevista que eu gostei muito, e acho que ele está certo na constatação. Ele disse que o Brasil foi um país das chuteiras, que no momento é um país da política. Então está todo mundo interessado nesse assunto, muita gente. É claro que tem um monte de gente que não está interessado, ok, já sei. Mas cresceu muito o interesse pela política, né? Cresceu muito a percepção. Antigamente se achava no jornalismo, eu estou nisso há 4 décadas já, que o telespectador não sacava nada, ele confundia o ator com o personagem, e papapá, mas isso foi evoluindo, isso mudou. Não, mudou. E é preciso que se perceba que hoje a pessoa que está ouvindo, se pega um táxi, um Uber, qualquer coisa, o motorista já conversa com você falando, esse veículo não sei o que, olha como é que eles deram aqui, olha o que está acontecendo ali, ele te conta, ele já percebe quando ele está sendo enganado, ou quando ele está diante de um repórter comprometido com um lado da política. Exatamente. Ele percebe, o telespectador comum, o leitor também deve perceber, né? Foi toda uma confluência de fatores, né? Tem as questões tecnológicas, o advento da internet, das redes sociais, que deu voz para muita gente. É verdade. Democratizou muito. Né? Exatamente. Essa multiplataforma da comunicação, em que o político aparece em todos os lugares e tal, então vira uma coisa parecida com o mundo da celebridade também, que dá mais comoção nacional a tudo que envolva essas pessoas que estão no foco da atenção do debate nacional. Mas, de fato, todo esse interesse gerou muita treta também, né? É isso que chamam de polarização, então tem sempre muito o confronto a respeito disso tudo, e a gente precisa, no meio dessa gritaria, no meio dessa histeria, saber filtrar e ter sensatez para analisar os fatos, quer dizer, porque tem muitas vozes... Porque fatos são fatos, né? Porque fatos são fatos e contra fatos não há argumentos, que é algo que
os intelectuais americanos dizem há décadas, né, que hoje é muito repetido aqui no debate público brasileiro. Então, o desafio é ter essa sensatez no meio de um ambiente cultural muito histérico. E houve também, era isso que eu estava tentando lembrar, esse repúdio nacional à bandidagem. E a bandidagem tomou conta da política nessas últimas décadas. A Operação Lava Jato foi um desses elementos a desvendar essa corrupção sistêmica. Então, teve a advenda da internet, das redes sociais, a Lava Jato, toda essa corrupção que foi descoberta, que foi exposta, tudo isso gerou muita comoção por parte da população. E eu acredito que realmente a maioria da população brasileira repudia bandido, repudia criminoso e percebe, esse que é o grande público, percebe que o criminoso tem que ser preso. E as pessoas, e a questão do repúdio à criminalidade está acima das questões políticas e ideológicas. Uhum. Então, se o sujeito cometer um crime, ele tem de ser preso, ele tem de ser punido. Se há indícios fortes do cometimento de um crime, ele tem de ser investigado até o fim. Seja ele o filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, tem uma investigação em andamento, com indícios fortes de um esquema no gabinete dele, na Assembleia Legislativa lá do Rio de Janeiro, seja o Lula, que já está condenado em 3 instâncias, no caso do triplex do Guarujá, no caso do sítio de Atibaia, já foi condenado em primeira instância, tem outra sentença que o Bonatti está pronto, né, para dar a sentença. Exatamente, na primeira instância do terreno do Instituto Lula. Então, se o sujeito é criminoso ou se há indícios fortes, o criminoso tem que ser condenado e aquele em que há indícios tem que ser investigado até o fim e não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Jair Bolsonaro, às vezes, mima muito os filhos, né? Então, ele elogiou, por exemplo, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de suspender milhares de investigações a partir de um pedido do filho dele, do Flávio Bolsonaro. E isso envolve uma série de gente que roubou, de gente que está condenada, de gente... Exatamente, né? Você atravanca a maioria das investigações importantes criminais do Brasil durante o período de recesso, no qual o Dias Toffoli era o plantonista do Supremo Tribunal Federal. Então tem um oportunismo aí também, que é uma decisão que já podia ter sido tomada antes, é uma decisão que deve ser tomada pelos 11 ministros do STF, não pleno, por um, de modo monocrático. Mas parece que ele vai antecipar, porque ele tinha decidido que só viria a questão do COAF em novembro, né? Seria só em novembro. Mas agora parece que ele vai antecipar. Uma pressão para antecipar, já teve manifestação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A qualquer momento, a gente está gravando aqui, já pode ter havido uma novidade a respeito disso. Porque havia pelo menos 3 obscuridades ali que foram apontadas pela Raquel Dodge na manifestação dela em relação à decisão dele. A gente mostrou em Os Pingos nos Is a declaração do Dias Toffoli, ele mal sabia explicar a própria decisão que ele havia tomado. Estava falando ali em quebra de sigilo bancário, e quebra de sigilo bancário, já para se ter a quebra, já era necessária a autorização da Justiça. E ele estava tomando uma decisão como se não se pode ter a quebra do sigilo bancário e tal, mas já não se podia sem autorização judicial. O que o COAF faz é indicar movimentações bancárias atípicas, suspeitas, que é algo de fora, não é o detalhe do extrato bancário, de tudo que aquela pessoa fez. Então as pessoas tentam confundir essas coisas no debate público muitas vezes, essas ideias, tirar essas nuances para tentar emplacar a narrativa delas à base de pressão. Cabe a gente colocar os pingos nos is. É muita narrativa. É muita narrativa. Tudo tem uma narrativa. É um negócio impressionante. E como é que esse luta contra, quer dizer, agora, prenderam os hackers, aí já começam a desqualificar a operação. Não é? É uma coisa, tudo é narrativa, a todo momento, toda hora. Cansa um pouco, né? Por mais que haja comoção, Leda, em torno da política, muita gente não entende muito os detalhes da política. Então, os petistas já acusam o Sérgio Moro de ter feito toda a investigação, sendo que ele é ministro da Justiça, ele sempre diz o que é o óbvio, né? O ministro da Justiça está lá para garantir a autonomia da Polícia Federal e da estrutura, mas não é ele que chefia uma investigação específica. Nesse caso, ele entregou o celular para a Polícia Federal averiguar o que havia acontecido. E está aí
como já está amplamente noticiado. Descobriram, né? Descobriram, de fato, que houve o hackeamento, a violação de um aplicativo de celular por meio de uma brecha que existia nesse tipo de tecnologia, que agora vai ser, inclusive, remendada, ajustada, em razão da investigação, do mérito da Polícia Federal. Que bom. Então, é sempre preciso explicar para as pessoas de um modo detalhado que as coisas não são como aqueles que espalham narrativas dizem. E muitas vezes a narrativa, Lira, esse é o nosso grande desafio, é um desafio até de como tornar atraente o assunto, porque as narrativas elas são compactas e a gente precisa descompactá-las. E automaticamente a mentira, né, que está embutida ali naquela narrativa, ou a meia-verdade, ela é mais compacta do que a sua refutação. Então a refutação é sempre mais longa. Você precisa explicar que, olha, não funciona assim, assim e tal, não é exatamente como ele está falando, porque é isso. E esse modo compacto dá mais trabalho, e é preciso você garantir a atenção do seu leitor, do seu ouvinte, do seu espectador por mais tempo do que aquele que espalhou a narrativa precisa. Então, conseguir explicar. Né? E há pessoas que não conseguem. A gente sabe disso, no nosso meio social a gente encontra pessoas que não têm muita atenção. Não são pessoas que leem muito, que param para escutar muito, que param para assistir durante muito tempo. Ficam com a primeira narrativa, com a primeira frase da narrativa. Fica com a primeira frase de efeito, com a primeira lacração. Então é um desafio para a gente também trazer elementos que ajudem a capturar a atenção das pessoas. Aí entra um pouco de humor, de irreverência também, de incisividade, que faz com que o público ganhe uma empatia também. E aí vai me levar a uma pergunta sobre o seu trabalho mesmo. Porque ser âncora, quando você é só âncora e você vai estar dando a notícia, está chamando os repórteres, é uma coisa. E quando você tem do seu lado só pessoas altamente qualificadas, além dos repórteres, né? Porque você tem o Augusto Nunes e o Zé Maria Trindade. E vários outros, né? Porque a gente faz coberturas especiais com a participação de toda a equipe. É verdade, mas você tem ali todo dia duas pessoas altamente qualificadas junto com você e toda a informação borbulhando, acontecendo. Porque é um horário também que as coisas ainda estão acontecendo. Exatamente. Não é no fim da noite, quando tudo já aconteceu e todo mundo vai dormir. Não, né? É no auge ali, na efervescência do dia. Né? De 18 às 20 horas, e nesse momento tem coisas que estão horário de pico. O que acontecem durante o programa. Às vezes a gente consegue acompanhar uma sessão no Congresso ou uma sessão plenária no Supremo Tribunal Federal durante o programa. A decisão sai no meio do programa e isso gera uma expectativa tremenda. Isso muda a pauta, né? Altera tudo. Você tem que descartar outras coisas que estavam pautadas. Mas esse é o Brasil, é a turbulência política criminal o tempo todo. Agora, ser âncora, eu costumo dizer que para ser âncora, fora essas outras coisas, esses recursos que a gente tem que desenvolver para atrair a atenção das pessoas, é preciso também ter muita generosidade. Sem generosidade não dá para ser âncora, principalmente quando você tem outras pessoas trabalhando com você. Então, a gente tem um programa em que eu sou um âncora comentarista. Eu faço, mesmo num programa de comentário, eu busco mostrar para os ouvintes, isso aqui é informação, isso aqui é fato verificável. Agora vamos fazer a nossa análise. Ou eu estou lendo uma coisa, mas aí eu viro para a câmera e o ouvinte se detecta que eu estou comentando aquela informação. Então há uma separação. O que acontece é que tem vários assuntos sobre os quais eu falo há 20 anos, entendeu? Então eu poderia falar horas sobre esses assuntos. Só que eu estou dividindo um programa com outras pessoas. Está compartilhando. Então eu preciso passar a palavra. E nos Pingos nos Is a gente deu uma sorte, né, de ter uma fórmula que funcionou muito bem. São coisas que às vezes parecem mágicas, né? Eu lembro de Romário e Bebeto falando, o Bebeto falando, aquilo era coisa de Deus e tal, sem querer comparar, mas é que às vezes você cria parcerias que funcionam, sem pensar muito, sem muito esforço. E a nossa, felizmente, funcionou. Funcionou por quê? Porque às vezes eu comento uma coisa, eu levanto uma bola para o Augusto, ele vai e comenta, o Zé Maria Trindade comenta. Então, eu sei que durante o meu comentário, eu tenho que abordar um aspecto do problema. Às vezes o problema tem 10 aspectos a serem abordados, mas eu não posso falar os 10, mesmo que
eu tenho a condição de falar os 10. Eu sei, porque Felipe, senão não mas sobra para o Augusto claro, falar. mas Aí às vezes eu falei mais no comentário anterior, é aí saber nesse contracenar, eu falo menos, né? Tem que saber contracenar. Exatamente. Não pode querer só protagonizar. Então, né? a gente Isso conseguiu. é uma arte, mais do que... Porque é uma técnica, mas também é uma arte. Exatamente. Porque Leda, tem a sua opinião pessoal, tem o seu jeito de falar, tem aquilo que você não vai... Você está louco para falar e você às vezes vai ter que deixar para o outro, né? Exatamente. Você então tem que administrar o ego também. Claro, você deixa para o outro, o importante é o programa fazer sucesso, e tudo funciona muito bem assim. Então, é uma alegria para a gente, é muito gratificante ver o resultado desse trabalho. É muito trabalho. bom de assistir também. E você tá avançando em outros campos, assim, porque você é um cara que tem humor, que gosta de samba, que gosta da vida aqui fora, marota, né? Carioca. Fora da política, digamos assim. E você está fazendo um outro que é Zoeira? Zoeira Cultural, a gente faz, eu com o Lorde Vinheteiro, que é uma figura engraçadíssima que participa do Pânico e que tem um talento musical extraordinário. De vez em quando você vai no Pânico? Maior do mundo, maior número de inscritos, mais de 4 milhões de pessoas. Lorde Vinheteiro, ele é pianista. Vinheteiro. E o Carlos Andreasa, comentarista também da Jovem Pan e meu amigo há mais Tem entrevista aqui do Carlos Andreasa também no canal. E aí a gente faz um programa mais sobre arte, cultura, comportamento, com convidados, com entrevistados, uma coisa mais leve, onde eu brinco que é proibido falar de política. Porque a gente sempre foi assim. E vocês conseguem? Conseguimos. A gente sempre foi assim, a gente veio da literatura, né, de ler muito, de escrever crônicas, de comportamento e tal. Depois, o Brasil fez a gente encaminhar para o comentário político, mas isso é a pontinha do iceberg lá, né? Para você fazer isso direito, é preciso ter uma bagagem literária, uma bagagem cultural. E a cultura é parte disso tudo, porque é parte da política político. Também. E a política é parte da cultura. Exatamente. Né? A gente não pode separar. Exatamente. Né? A gente pode separar o programa, mas não pode separar que a questão envolve tudo isso. Né? Geralmente a política é consequência da cultura. Né? Um dos problemas que a gente estava tratando no começo, a gente está nessa confusão, inclusive por causa da nossa cultura mesmo. Por causa disso. E isso foi, inclusive, uma proposta revolucionária, né? A Revolução Cultural, proposta pelo ideólogo comunista italiano Antonio Gramsci, de infiltrar militantes nos centros disseminadores de ideia da sociedade, nas escolas, nas universidades, na mídia, no show business, no mercado editorial. Isso aconteceu no Brasil, a esquerda tomou a maior parte disso e isso teve uma consequência política, que quando só circulam as ideias de interesse daquela corrente ideológica ou daquele partido dominante, fica muito mais fácil para que o político que defende aquelas ideias seja eleito, porque o povo já está respirando aquelas ideias e acreditando na mentira de que todos os críticos daquelas ideias e daquelas causas são pessoas desumanas, são contra pessoas, o povo, inimigos do povo, inimigos da pátria, tudo aquilo que a gente ouve até hoje. Né? Só que, felizmente, hoje você tem voz para mostrar para a população que não é nada disso, e quem acompanha o nosso trabalho sabe que a gente não é nada disso. Né? Esse é o grande avanço, né? É o grande diferencial, essa voz ter sido amplificada, ampliada. Né? Você vê que várias pessoas... Não foi fácil, né? Não está sendo. Não está sendo e não será. Um dia eu vou escrever o meu romance, né? Aquele que você falou na outra entrevista, você me dizia isso. Exatamente. Você ia fazer uma ficção. As pessoas não fazem a menor ideia. E às vezes discorda de alguma coisa e tal, e xinga você, e pergunta onde você estava quando aconteceu isso. Eu estava justamente tratando desse problema e enfrentando obstáculos que as pessoas que olham de fora nem imaginam, né, que a gente passe para... Então, assim, o espaço é apenas uma analogia, não é uma realidade, ele é conquistado à base de cotoveladas, não físicas, mas são as cotoveladas intelectuais, psicológicas, para você marcar o seu território contra muita sabotagem, né, que sempre existe e vem de todos os lados. Agora, quem não tem coragem e fibra para enfrentar tudo isso, acaba sendo aquela pessoa rancorosa, ressentida, que fica falando mal sem ter lutado, né, para ganhar mais voz, para falar mais gente. Mas é bom, a gente foi mordido por esse negócio chamado notícia, né?
Com certeza. E gosta disso. Gosta disso, gosta de saber o que está acontecendo e passar para a população brasileira aquilo que está acontecendo, fazê-la refletir, concordar ou discordar, mas ficar sabendo. Ficar sabendo daquilo que está acontecendo, porque a pior coisa que tem é uma sociedade onde as informações verdadeiras não circulam, só circulam as narrativas. E a gente ainda está num processo de descontaminação da sociedade dessas narrativas. Muitas pegaram muito forte e elas ainda precisam ser enfrentadas, ainda precisam ser confrontadas com a realidade. A gente vê no meio social, onde a gente anda, certas pessoas que têm umas ideias e que acreditam em umas pessoas, o sujeito já foi provado que o sujeito roubou, que o sujeito é bandido e tal, mas porque ele falava uma coisinha que soa legal para essa pessoa, ela não consegue conceber que aquela pessoa na qual ela acreditou é um criminoso, né? É um bandido, e fica angustiada que qualquer pessoa trate ela assim. Mas, às vezes, o discurso bonito ele vem simplesmente para encobrir aquele crime. Tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que o Duda me lembrou agora, que está no auge, né, do nosso momento jornalístico histórico brasileiro, que é a tal da fake news, né? Disseminada, ampliada. Como checar, tem que ler, tem que pensar. E tem que pensar também. Acabou a época, eu acho, que a gente chegava... Eu fiz televisão durante muitos anos e trabalhei no Jornal Hoje 13 anos. A gente chegava e dizia Líbano via satélite, né? Uma coisa meio assim, só a notícia, né? Hoje em dia só a notícia não basta. Não é? É preciso mais. É preciso que você pense sobre aquela notícia, porque as redes sociais também dão notícia o dia inteiro. Você também não pode sair acreditando em tudo que você lê. Exatamente. O que existe é um ativismo muito grande, uma defesa muito grande de correntes ideológicas, ou de causas políticas, também, né? Ou de políticos, ou de partidos, que faz com que as pessoas sempre acreditem em qualquer coisa que seja ruim sobre o adversário e nunca acreditem em qualquer coisa negativa que seja sobre alguém que está no seu grupo. Por isso que é importante você não aderir cegamente a uma patota, você desenvolver individualmente a sua consciência, a sua capacidade de avaliação, né, também. Nunca abandonar o exercício da inteligência, desenvolver a sua capacidade de análise, de avaliação. E as fake news, elas são parentes dessas narrativas. Tem a fake news, que é a mentira mesmo, e tem a narrativa que às vezes embute um pouquinho de verdade para legitimar aquela mentira maior. Nem tudo é exatamente fake news, porque se você pegar estritamente o conceito, fake news é notícia falsa, é mentira mesmo. Mas tem matérias jornalísticas que às vezes preciso fazer uma análise detalhada da matéria, porque tem um pouquinho de verdade aqui, mas que levanta a bola para uma mentira maior, aí tem uma meia verdade, aí tem uma omissão e tal, e você fazer toda essa análise. É muito difícil, né? É muito difícil, dá trabalho. A gente mesmo tem que fazer isso. Eu recebo um monte, imagina você que dirige o jornalismo da Jovem Pan, imagina, deve muito mais que eu, que faço um canalzinho aqui no YouTube. Mas você recebe uma notícia de que alguém está fugindo do Brasil com 11 malas e não sei o que, não sei o que lá. Aí você olha e fala, não, peraí, está muito forte isso. Aí você vai nos sites, vê se tem alguém dizendo alguma coisa, vai nos Instagrams dos jornalistas, vê se aquilo não faz tanto sentido assim. Não é possível que estivesse acontecendo e os jornais não estivessem dando, será? Você também tem que se cutucar um pouco. Exatamente. Não dá para sair acreditando em tudo, né? É preciso ter aquela palavrinha mágica que chama prudência, né? Não dá para ir assim, não. Exatamente. É preciso saber que existe uma realidade e que alguma coisa precisa demonstrar o que aquelas palavras estão querendo dizer. Uma certa consistência. Tem que ter alguma base aquilo, né? E você precisa confirmar aquilo. Aí está uma discussão nacional em cima de supostas mensagens que vieram de uma violação criminosa de aplicativo de celular e você não sabe. Pois é, mas teve jornal que se bancou, houve uma edição, se não houve. Teve jornal que saiu bancando, né? Acreditando e exatamente, botando, passando adiante. A fonte que passou para outro, que veio para o outro,
E ninguém sabe se aquilo é realmente legítimo e se foi obtido de uma maneira legal, mas no fundo tudo indicava que havia sido obtido de uma maneira ilegal. Então, quer dizer, uma espionagem criminosa de conversas privadas de autoridades públicas. E agora chegaram até no telefone do Bolsonaro. Oi? Chegaram até o telefone do presidente da República, de acordo com as notícias que foram divulgadas agora há pouco, né? É gravíssimo, aí já envolve a segurança nacional, é isso que os aliados ali do presidente já estavam falando. Então tudo isso é muito grave e o jornalismo enfrenta essas questões. Você vai publicar um material cuja origem pode ser criminosa? Então esse é um dos grandes debates que estão acontecendo hoje. E qual é o interesse público de você divulgar isso? Então você está legitimando e incentivando um crime? Então é preciso que a gente enfrente essas questões e a gente enfrenta diariamente na programação, sem fugir desses debates que muitas vezes geram essa polarização, mas a gente vai lá e analisa. E mesmo que dê uma confusão, não dá pra, é irresistível também, a notícia é irresistível. Então assim, pavão misterioso. Como é que você não vai ler? Não vai se informar, não vai procurar uma lógica naquilo. É até engraçado, Leda, que as pessoas muito nas redes sociais, elas ficam me avisando, né, das coisas. Eu sou diretor de jornalismo da Jovem Pan, então eu acompanho tudo desde o começo. Né? Assim, é como se você não está falando é porque você não viu, é porque você não sabe. Não, às vezes é porque você tem prudência, você tem responsabilidade e você não sai dando vazão e publicando num veículo de grande alcance um print de rede social colocado por um anônimo. Por mais que aquilo faça sentido, alegria, né? E às vezes faça sentido. Né? Tenha verossimilhança e que faça a alegria de muita gente que gostaria que aquilo fosse verdade, que aquilo estivesse sendo desvendado e que aquelas pessoas fossem punidas. Mas você precisa ter uma base sólida para saber se aquilo é real. Quer dizer, um print de uma conversa, você botar um nome, qualquer um pode mudar no celular, o nome da pessoa e fazer parecer, bota a foto dela, você tira um print, parece que é uma mensagem que foi enviada por aquela pessoa. Então, se você não tem um aparelho, se você não tem a perícia, se você não tem uma autenticação, fica complicado fazer divulgação em cima disso e pior, né, como fazem no caso do Glenn Greenwald, acusações e graves de corrupção em cima daquilo. E quando você lê as supostas mensagens, você também não encontra aquilo que eles... Então, assim, é uma soma uma loucura. De inconsequência, de ativismo militante, por interesses que não ficam à mostra, né, mas que a gente... tenta analisar, que é incrível. E hoje, não, se morre de tédio, né? Muita gente no jornalismo embarca nessas coisas. Mas tédio não tem, né? Não, porque tédio o dia inteiro não tem. Você vê uma que coisa agora, nova, uma maluquice. No recesso do Poder Judiciário, vai lá o Toffoli e toma aquela decisão de suspender milhares de investigação. Então não tem férias. Esse negócio de vai ser tranquilo, recesso. E tal, aí o Carvalhosa vai lá e pede o impeachment do Toffoli e a coisa vai, exatamente, né? Tum. Aí recesso do legislativo, mas tem a prisão dos hackers também. Então esse país gera assuntos. Não descansa, né? Diariamente, são assuntos complexos que vale a pena a gente analisar. Aliás, o slogan da Jovem Pan não fala uma coisa de não descansar? A Jovem Pan, na verdade, a gente está agora criando uma nova campanha institucional que vem aí com um novo slogan. Então é melhor nem falar de qualquer um que já tenha passado. Vamos emplacar o novo. Vamos emplacar o novo. Em breve. Breve, numa rádio perto de você. E o que só para concluir, um pensamento que a gente acabou mudando de assunto, e eu esqueci na hora em que você estava falando, Leda, é que a gente conseguiu, em Espinhos nos Is, fazer um programa sem protagonista. Eu sou âncora, mas o programa não tem protagonista, porque a gente fala ao mesmo tempo praticamente cada um. Às vezes, como eu levanto a bola e tal, eu tenho que ler uma nota um pouco mais longa, mas mesmo assim, justamente se você já levantou a bola e tal, você faz um complemento mais rápido, aí passa a palavra, depois volta, comenta. Então a gente consegue bater essa bola de uma maneira muito dinâmica e com graça, porque também os velhos veículos ficaram muito engessados. E a Jovem Pan ela tem essa intimidade com o público, essa coisa mais leve, que vem do entretenimento, que e ela vai fazer uma TV, né? Agora vai ter uma TV. Exatamente, se transformando de vez aí numa TV, vai chamar Panflix, com novos estúdios que estão sendo concluídos, Panflix, que é um projeto aí da direção da empresa, para esse ano vai ainda, abarcar tudo isso. Para esse ano, se tudo correr bem. Então, tomara que corra. Vamos ter mais programas, acho que precisamos mais programação.
mais programas e mais programação e mais opções para a TV. Exatamente. Por que mais não? Notícia, mais Né? análise. E mais entretenimento. Né? Isso, mais diversão, porque a gente também se diverte com isso tudo. Claro. E muitas vezes, só para concluir, Leda, as pessoas acham nas redes sociais, por a gente falar algo mais incisivo, que o nosso estado de espírito está pesado, está negativo. Isso é muito engraçado, né? Porque eu estou sempre me divertindo com o meu trabalho, eu gosto do que eu faço. Claro. Tem umas partes, claro, todo trabalho tem uma parte mais chata e tal, uma coisa mais trabalhosa, mas é muito engraçado essa psicologização, né? As pessoas querem, elas acreditam que elas sabem como é que você está internamente, de acordo com aquela opinião que você dá, que é uma opinião profissional. Elas acreditam que sabem que você está triste, que você está feliz. Olha só como o Felipe está mais triste, olha só como ele está mais feliz. Mas por que você está assim? Tira essa raiva e tal, não sei o quê. Eu digo, que raiva, estou lá me divertindo no meu teclado ou no nosso estúdio. Tá certo. Obrigado por ter vindo, Felipe. Obrigado a você, Leda. Sempre um prazer. Um abraço a todos. Quanto a você, por favor, aperta o sininho, se inscreve, dá like, compartilha e vou entregar a caneca pro Felipe, que eu já ia esquecendo. A caneca do canal. Muito obrigado. Pra você tomar um café lá entre uma notícia e outra. Valeu? Que Até honra. mais.